Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aqui as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Do Supremo, Alexandre de Moraes declarou que a Corte pode rever a eventual anistia a condenados do 8 de janeiro. O tema está em análise no Congresso. Quem admite ou não anistia a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo já é uma instituição centenária. Obviamente, quando a democracia é mais atacada, quando a Constituição é mais desrespeitada, o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de defendê-la, e o fez. A fala do ministro do STF ocorreu depois de Lula dizer numa entrevista a uma rádio em Minas Gerais que não se opõe à concessão do benefício aos presos. O petista declarou, no entanto, que é necessário concluir as investigações dos atos antes de conceder o perdão criminal. Não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia é para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram do golpe. É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Alexandre Garcia, hoje conosco. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. 2 pontos aí para a gente analisar, né? Primeiro, a declaração do presidente Lula em relação à anistia e também a declaração do ministro Alexandre de Moraes, que disse, Alexandre, que quem admite anistia ou não é a Constituição e que cabe ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição. E aí, Alexandre, nós até estávamos um pouquinho antes do programa começar, nós recorremos à Constituição lá no artigo 48, para avaliar, né, o que diz a nossa Constituição, nossa Carta Magna, e diz assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, e aí lá no inciso 8, diz concessão de anistia. E aí a gente ficou aqui se perguntando que tipo de interpretação cabe nesse artigo 48, que parece bastante claro e objetivo. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês. E esse assunto é muito bom, né? E essa ameaça do ministro Alexandre de Moraes, né? Tipo, podem conceder anistia, mas a gente vai interpretar. Não tem interpretação, né? É para quem sabe ler. A Constituição cidadã, como disse o doutor Ulisses, porque basta saber ler. Não precisa de intérpretes invertendo os sinais. Está lá muito claro, o Congresso decide, compete ao Congresso conceder anistia, ponto final, né? E, aliás, a anistia está na história do Brasil, né? Eu só não lembro da anistia do Getúlio com o Prestes, mas o Prestes tentou dar o golpe, a chamada intentona, em 1935, contra o Getúlio, e depois estava junto com o Getúlio no palanque. Mas eu lembro da anistia que o Juscelino deu para oficiais da aeronáutica que fizeram rebeliões armadas em Jacareacanga e Aragarças, e todos continuaram a carreira depois disso, né? Eu lembro da anistia do presidente Figueiredo, ampla, geral e irrestrita. Pegou todo mundo, né? O pessoal voltou do exterior. E mais, né? Lula está sendo coerente. Ele
é um dos beneficiados, os companheiros dele, beneficiados pela anistia do governo militar. E, além disso, ele sabe muito bem que também está aqui no artigo 51, compete privativamente, aliás, compete, desculpem, é no artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, né, aí no 12, inciso 12, conceder indulto ou comutar penas. Quer dizer, até o presidente da República pode, exclusivamente, privativamente ele, indultar pessoas condenadas pelo Supremo. Aliás, condenadas, pode ter um bom argumento, né? Não houve o devido processo legal, não é o juiz natural, né? Porque o juiz natural é da primeira instância, a vara federal da primeira instância, foi atingido um prédio, foram atingidos prédios federais, prédios da União. Então tem motivo para isso, né? E tem gente presa que não foi condenada. O presidente Lula tem que esperar para saber se vão ser condenados ou não, só que já estão presos sem serem condenados. Então, não tem como a gente não chamar de volta uma frase. A Paula acabou de mostrar aí o ministro Luiz Fux, né, falando ao dar o voto da maconha outro dia, que aliás interpretaram errado, né? Os jornais deram que ele votou a favor da maconha, não foi. E aí ele disse que não há poder acima do Congresso Nacional, que é o primeiro dos poderes. É o poder que emana direto do povo, são os representantes do povo. Ora, se a vontade do Congresso Nacional for dar anistia, não há nenhum poder maior que possa cancelar isso. Não? Então, vamos falar de coisas óbvias. Isso é óbvio, está escrito na Constituição. A gente tem que voltar à Constituição, confiar na Constituição, porque fora dela é a desesperança. Nunca tanta gente me falou que não tem mais esperança. Não. O brasileiro, profissão esperança, parece que está abandonando essa profissão. Por quê? Por causa disso. Porque a própria Constituição, a lei maior, não é levada a sério. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, vamos lembrar aqui que existe já um projeto de lei para anistiar os presos pelo 8 de janeiro, agora com a relatoria do deputado Rodrigo Valadares, tramitando aí na Câmara dos Deputados. Agora, sobre essa fala do presidente Lula, que se disse aí favorável à anistia, Ana, o que te parece aí? Te surpreendeu essa posição aí de Lula em relação aos presos pelo 8 de janeiro? Boa noite, Paula. Não deixa de ser uma surpresa, né? Boa noite, Piotr, boa noite, mestres, Augusto, Nunes, Alexandre Garcia, que sexta-feira é dia de 2 mestres aqui. Muito boa noite à nossa querida audiência. A questão, Paula, dessa fala do Lula é até onde ela vai, né? Porque a gente sabe que ele muda de opinião em 24 horas e a gente não entende a profundidade dessas defesas que ele faz. Porque falta ainda, né, dar nomes ao que de fato está acontecendo no Brasil. O que chama a atenção nesse contexto, para mim, é a fala do ministro Alexandre de Moraes, porque quando ele fala em defender a Constituição, o Alexandre Garcia desenhou de uma maneira brilhante, né, detalhadamente a nossa Constituição. Só que quando o Alexandre de Moraes fala na defesa da Constituição, não bate com a realidade de quando ele atua como juiz, como ministro. Não é juiz, mas, né, ali no caso é o juiz de todos os processos da nossa Suprema Corte. Então fica a pergunta de que Constituição ele está falando, porque essa Constituição que o Alexandre Garcia trouxe não é a Constituição que é defendida na Suprema Corte. E aí quando Lula fala, né, que tem que apurar as acusações, as investigações, que tem que esperar, né,
como fazer isso se não há a individualização das penas, dos processos, dos inquéritos? Os julgamentos são em lotes. O lote A, né? Parece que estamos falando de animais. O lote B, o lote. Agora um lote de 20 pessoas. Como anistiar essas pessoas? Como dar justiça às pessoas? Como mostrar que o inocente é inocente e que aquele que vandalizou, que quebrou, que causou algum dano ao patrimônio público, que ele pague a letra fria da lei, nem acima e nem abaixo da lei. Não há individualização no 8 de janeiro. E aí, Paula, o curioso é que o Brasil, nós vamos sempre contra, né, no caminho contra a liberdade. Hoje, exatamente hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente sempre compara ali, principalmente o 8 de janeiro no Brasil com 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos levantou uma série de acusações e desenhou uma linha no processo acusatório contra as pessoas, várias pessoas, mais de 300 pessoas que invadiram o Capitólio naquele 6 de janeiro, e a Suprema Corte disse que, vejam vocês, aí no Brasil, que a acusação, o próprio Departamento de Justiça, inclusive, que eles estavam politizando o sistema de acusação e que era preciso deixar a ideologia de lado, porque muitas das acusações estavam pedindo penas acima, bem acima, por incrível que pareça, bem acima do que, de fato, as pessoas que invadiram o Capitólio no 6 de janeiro, do que eles fizeram. Então, inclusive, uma das juízas que foi indicada pelo Partido Democrata votou com os constitucionalistas, dizendo, peraí, você tem que olhar a pessoa, olhar o que ela fez, de fato, provar o que ela fez, nem a mais e nem a menos, e aplicar a pena ao que ela fez. Essa decisão da Suprema Corte Americana de hoje vai libertar muita gente que, por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos tem gente presa pelo 6 de janeiro até hoje. E claro que essas pessoas, o que vai acontecer é uma coisa que o Augusto sempre fala aqui. Essas pessoas, assim que saírem da prisão, com a decisão com essa decisão da Suprema Corte Americana em mãos, eles vão processar o Estado. Eles vão processar o Estado e vão ganhar indenizações milionárias. É isso aí, pessoal. A verdade é que eles querem decidir tudo, né? Eles querem decidir sobre legislação, eles querem decidir sobre leis, eles querem decidir sobre julgamento, eles querem tudo para eles, esses ministros, né? Então, assim, tem que ter muita competência, né? Tem que ter muito tempo para poder resolver tanta questão que eles querem, né? Dar conta, né? E aí, chegando no final, eles não dão conta de nada. Eles querem fazer palestra em Londres, eles querem estar em Lisboa, eles querem dar palestra aqui em faculdades e julgamentos de réus ficam para trás, advogado aí perdendo os cabelos para tentar falar com o ministro para ver se consegue a liberdade de réus, julgamentos de réus, e eles querem decidir absolutamente tudo, passando por cima ali de Senado, passando por cima de Câmara. Não estão para brincadeira, para falar bem a verdade. Daqui a pouco estarão decidindo até o que os presidentes ali da Câmara, do Senado têm que fazer, já que são os frouxos, né? Os presidentes ali de Senado e Câmara, o Lira sumiu, ninguém nunca mais soube do Lira. Ele é um coadjuvante, é um cara que é uma sombra lá na Câmara, não faz absolutamente nada. Você não vê ele botando a boca em nada, falando de nada, dando opinião sobre nada. E o Pacheco, a gente já sabe como que o Pacheco age, né? Governo Milei propõe diminuir maioridade penal para 13 anos na Argentina. Vamos ver essa notícia aqui. O governo do presidente Javier Milei enviou ao Congresso argentino um projeto de lei que reduz a maioridade penal para 13 anos, conforme anunciaram nesta sexta-feira os ministros de Segurança
Patrícia Buriti e da Justiça Mariano Libarona, o governo solicitou urgência na aprovação da medida segundo comunicado do Ministério de Segurança. Atualmente, a maioridade penal na Argentina é de 16 anos. De acordo com Buriti, o objetivo do projeto é proteger o cidadão argentino diante do delito e acabar com a impunidade. O projeto de lei, denominado Regime Penal Juvenil, estabelece um novo regime penal para adolescentes entre 13 e 18 anos que cometam crimes. As penas podem chegar a até 20 anos de prisão, conforme reportado pelo jornal argentino La Nación. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!